Boa noite a todos e sejam bem-vindos ao culto desta quarta-feira. Hoje nós queremos compartilhar, iniciando o mês de junho, temos aí pela frente um bom período. E durante as minhas meditações em casa, eu deparei com um versículo. E esse versículo, ele me impactou, me despertou. Eu queria compartilhar com você esse versículo. Ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus 7 e 12. O Senhor Jesus estava no final do seu sermão da montanha, chamado Sermão do Monte. E antes dele deixar o monte, antes dele descer, ele faz esta afirmativa, que vai resumir toda a lei e os profetas. E ele diz assim: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. E é uma outra tradução que diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós. E ele resume, porque esta é a lei e os profetas. Nós vamos olhar para esse versículo. Ele é conhecido como a regra áurea, o mandamento áureo, ou como muitos chamam, a regra de ouro. E se nós pudermos nos deter neste mandamento áureo que o Senhor Jesus deixou, ou nessa lei áurea, ou nessa regra de ouro, ela está aqui no sentido positivo. Mas em muitas religiões, mundo afora, essa mesma regra existe, porém, do modo negativo. As pessoas, elas dizem o seguinte: não faça aos outros o que não quer que os outros lhe façam. Essa regra está na maioria das religiões espalhadas pelo mundo afora. Mas Jesus, ele declara ela na forma positiva. Ele tornou mais significativo. Agora, se nós formos analisar friamente a nossa vida no dia a dia, você há de convir comigo que é mais fácil você fazer o mal para o outro do que fazer o bem. É mais fácil você prejudicar alguém do que você beneficiar alguém. Mas essa regra áurea, ou essa regra de ouro, esse mandamento formulado pelo Senhor Jesus, ela é fundamentada na bondade e na misericórdia do Senhor. É o tipo de amor que Deus demonstra para conosco todos os dias. Então Jesus faz para mim e para você esse desafio. Façam aos outros o que querem que eles façam
a vocês. Quando Jesus diz assim, porque esta é a lei de Moisés, este é os ensinamentos dos profetas, ou esta é a lei dos profetas, Jesus está mencionando todo o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que tinha no momento. Na época do Senhor Jesus, era a Bíblia que eles usavam. Ainda não tinha completo todo o Novo Testamento. Mas o Senhor Jesus está dizendo, então, que a essência da lei e que a essência do ensinamento dos profetas está nesta afirmação que ele fez. Imagina a lei, imagina os judeus, imagina os judeus ortodoxos, imagina todos aqueles mandamentos que tinha, e não são poucos. Diz os historiadores que as ordenanças da lei eram mais ou menos mais de 613 leis, 613 ordenanças que eram ensinadas. Mas Jesus está dizendo, naquele dia para os discípulos e para a multidão no Sermão da Montanha, e diz para mim e para você hoje no século XXI, século XXI, desculpa, ele está dizendo para mim e para você, a essência de toda a lei, dessas 613 ordenanças, está aqui, nesta afirmação do Senhor Jesus. Apenas isso. E é interessante que essa afirmação do Senhor Jesus, ela é um pouco diferente do que as pessoas estão dizendo. Então não precisa de ninguém guardar 613 leis, mas se eles cumprirem essa aqui, essa regra, fechou tudo. Não tem mais que ele preocupar com todas as outras coisas. O que Jesus está afirmando aqui, a ênfase de Jesus é que nós ouvimos do lado negativo. Mas ele está afirmando aqui que é algo positivo que eu preciso fazer. Então a ênfase do Senhor Jesus é que eu e você, que somos discípulos dele, salvos por ele, que nós façamos algo aos outros, que nós desejamos que as pessoas façam conosco. Então percebe que é uma ênfase muito diferente aqui, da orientação de Jesus, façam o bem, façam o bem. O dito popular é não façam o mal. Mas Jesus está dizendo, percebe então, essa é uma diferença importante. O que Jesus está nos chamando a fazer é o bem. E não o mal. Lembra da parábola que Jesus contou do bom samaritano? Que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, quase o mataram, ficou meio ferido na beira do caminho. Aí desce o sacerdote representando a religiosidade e diz a Bíblia que ele não cumpriu essa lei, essa regra áurea. Porque ele passa por aquele homem prostrado e vai embora. Depois desce o levita representando a lei. E também ele não cumpre essa lei, porque ele passa e vai embora. Percebe você que nem o sacerdote e nem o levita, eles não fizeram mal para o homem que estava deitado, certo? Não fizeram mal. Mas também não fizeram bem. Passaram, então eles não cumpriram e eram responsáveis por essa lei. Aí entra o samaritano, vem o samaritano, que não era da mesma linhagem dos outros, mas ele percebe toda a situação e ele coloca essa lei na prática. Ele se coloca no lugar daquele homem, ele usa de empatia
Ele desce da sua cavalgadura, ele unge as feridas daquele homem, ele coloca ele no seu próprio animal, ele leva ele até uma estalagem, ele paga a hospedagem dele lá, ele deixa mais um dinheiro para as despesas extras até ele voltar. Porque na cabeça dele, na mente dele, era isso que ele esperava ser tratado se ele tivesse nessa situação. Mas o sacerdote e o levita, não fizeram nenhum bem a ele. Não fizeram mal, mas também não fizeram bem. Então percebe a diferença? Esse é o convite do Senhor Jesus para nós. É uma afirmação de que a lei e os profetas estão sintetizados aqui, de fazer o bem. Mas deixe-me dizer para você algo interessante. Eu e você, nós não conseguiremos cumprir essa lei de ouro, sem dúvida alguma. Nós não conseguimos tratar os outros desta maneira que nós gostaríamos de ser tratados, se primeiro nós não entendemos que nós precisamos de Deus para trabalhar a nossa vida. Nós vamos entender isso. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu tenho que ter Deus como meu Pai, eu tenho que ser filho dele, para que isso seja trabalhado dentro do meu coração. Porque o nosso Pai, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai bendito, um Pai gracioso, um Pai cheio de bênçãos. Então nós não conseguiremos cumprir esta regra se nós não tivermos experimentado a paternidade de nosso Deus. Então quando nós experimentamos a paternidade do nosso Deus, isso vai atender a nossa necessidade, isso vai nos libertar para fazer aos outros o que nós gostaríamos de fazer. Então, é muito interessante nós olharmos aqui, que muitas vezes nós não achamos que se nós fizermos o bem aos outros, eles vão fazer o bem conosco. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está prometendo que se você fizer o bem a alguém, essa pessoa vai fazer o bem para você. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é para a gente fazer aos outros o que nós queremos que eles nos façam. Mas não esperem reciprocidade. Não espere que as pessoas venham fazer para nós. Agora, é muito interessante nós olharmos. Olha comigo para Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Deixa eu ler rapidinho. Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10. Diz o texto aqui: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou da nossa família na fé. Fazer o bem. Então a regra de ouro, a regra áurea, é que nós precisamos fazer o bem a todos. Mas há uma ressalva aqui, principalmente aos da nossa família da fé. E isso é muito importante nós olharmos para as Sagradas Escrituras e descobrirmos isso. Eu tenho 5 minutos, eu não quero alongar mais. Agora, eu quero entender o seguinte. Há uma outra tradução que diz assim: tratem as outras pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratado por elas. Ou seja, façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Em poucas palavras, isso é o ensino da lei e de Moisés. Então, quando nós olhamos para essa palavrinha, façam aos outros, se você olhar, há um elo de ligação entre o que está no versículo 12 e o que encerra nos versículos anteriores aqui.
de que nos versículos anteriores diz que o Pai nos dá coisas boas e que nós deveríamos imitá-lo, mostrando a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, veja bem, a forma de provar se uma ação beneficia os demais é se nós gostaríamos de receber esta mesma ação que está sendo feita em relação a nós. Então, a regra áurea, ou a regra de ouro, ela tinha sido expressa nesses termos positivo, e outras pessoas traziam ela do ponto de vista negativo. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito com essa lei, com essa regra, e eu queria passar para você o desafio de que se nós procurássemos mudar aqui a nossa vida, a sociedade seria diferente. Porque a Bíblia diz que é para fazer aquilo que nós gostaríamos. Agora, o que a regra áurea significa então? Vamos concluir aqui. Ela nos incentiva a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Por exemplo, geralmente nós gostamos de ser tratados com respeito, com bondade, com amor. Então, é claro que nós devemos tratar os outros do mesmo modo. Não tem dois pesos e duas medidas. Como que a regra de ouro, a regra áurea, ela nos ajuda então? Ela nos ajuda que pode ser usada em praticamente todas as situações. Todas. Por exemplo, ela pode fortalecer os relacionamentos, fortalecer os casamentos. Ela pode ajudar a convivência entre pais e filhos. Ela pode melhorar nosso relacionamento com amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Então, ela está por trás da maior parte de tudo aquilo que hoje é chamado de lei do Velho Testamento. Então, Jesus diz aqui que essa regra é o que a lei e os profetas usavam no Velho Testamento. Então, ele quer dizer que a lei se refere aos primeiros 5 versículos da Bíblia, os profetas se referem aos livros proféticos. Em outras palavras, a regra de ouro, então, mostra um princípio básico do Velho Testamento de demonstrar amor ao próximo. Então, essa declaração de Jesus resume todos os ensinamentos que nós temos do Velho Testamento. Em último lugar, será que a regra áurea é uma questão de dar para receber algo em troca? E Jesus diz que não. Essa regra áurea se concentra no dar, no fazer, ou seja, em fazer o bem aos outros sem querer receber algo em troca. E quando Jesus ensinou então essa regra, ele estava falando sobre como tratar todas as pessoas, até mesmo os nossos inimigos. Se você for para Lucas capítulo 6, a partir do verso 27 até o verso 31, ele vai mostrar como que nós devemos tratar os inimigos. Então, a regra de ouro, ou a regra áurea, ela nos incentiva a fazer o bem a todas as pessoas. Agora, só para encerrar, eu estava me perguntando, por que será que a maioria das pessoas, nós os cristãos, não cumprimos essa regra? Será por que nós não fazemos isso? E se você puxar a memória, você vai lembrar que nós não fazemos isso porque nós agimos exatamente como sacerdote, como levita. Há dentro de cada ser humano uma palavrinha chamada egoísmo.
E o egoísmo é quando eu quero fazer só para mim. O egoísmo é uma característica ou uma condição da pessoa que busca exclusivamente a sua satisfação pessoal. E aí eu não vou ter nem um pouquinho de interesse de fazer o bem aos outros. E para encerrar, infelizmente, essa questão do egoísmo, do amor próprio, amantes de si mesmo, é uma das características que está regendo o nosso mundo hoje. Gente, analisa comigo, para a gente poder encerrar aqui. Se 80% da sociedade mundial cumprisse essa regra, cumprisse ela, o nosso mundo seria diferente, mas muito diferente. Então, a minha oração é que Deus trabalhe o meu coração e trabalhe o seu coração, para que nós tenhamos vontade de fazer aos outros aquilo que nós queremos que eles façam conosco. E há um louvor que diz, a começar de mim, quebra corações. Então eu preciso começar de mim, fazendo o bem a todos, sem querer receber nada em troca. Que esse mês de junho seja diferenciado para mim e para você, e que nós procuremos cumprir essa regra, pelo menos um pouco dela, e que Deus nos ajude a fazer isso com esmero, com dedicação, e assim nós seremos pessoas diferentes do nosso dia a dia. Que assim seja. Amém. Arthur, considerações finais? Não? Vamos colocar de pé e vamos encerrar. Quero convidar o André para fazer essa oração final e ao mesmo tempo pedindo as bênçãos pela viagem do John.